Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é arrependimento. O que é o arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento requer mudanças e nós vamos ver hoje, com base nas Escrituras, como e por quê, né? Quais são as bases, quais são as implicações, tá? Mas antes que eu fale, deixa o seu like, dá um toque aí, tá? No sininho para você estar sendo notificado, receber os novos vídeos. São mais de 130 vídeos já postados. Você pode replicar isso, você pode passar adiante essas boas novas, tá bom? Beleza? Então, como eu tenho feito em outros vídeos, como o nosso tempo é curto, eu vou trazer de forma resumida, com base nas Escrituras, né? Com alguns versículos da Bíblia. E aí você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia e confere. Beleza? Então, vamos lá? Então, bora lá. O que é o arrependimento? Segundo as Escrituras, segundo Deus, o que é o arrependimento? Então, vamos lá. Aprendendo junto. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de vida. Se não houver essa mudança, então não houve arrependimento de verdade. Tá bom, gente? A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Então, dando um exemplo aqui de mudança, dando um exemplo de arrependimento, é todo ser humano, independente de sua filosofia de vida, do seu credo religioso, ela tem que entender que, para se tornar um cristão, um filho de Deus, João 1,12 fala sobre isso. Para ela ser aceita por Deus, segundo as Escrituras, deve ser com um arrependimento e uma mudança de vida. 360 graus, voltar-se para Deus. Tá? Então, é mudar a direção, mudar o pensamento, metanoia, mudança de mente. Romanos 12, 2, 3, 5 em diante, você pode entender ali melhor a respeito da mudança de mente, metanoia, que é uma mudança de pensamento, de atitudes de pensamentos. Beleza? Então vamos lá. Já quero deixar para você aqui um versículo sobre isso. Segundo a Timóteo 2,25. Segundo a Timóteo 2,25. Reconhecer o pecado para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecaram. Gente, eu queria que vocês entendessem que todos pecaram. Adão e Eva pecou. E de lá para cá, todos pecaram. Todos estavam e estão destituídos da glória de Deus. A menos que entenda que, por meio das Escrituras, saiba que ele é um pecador e que necessita de perdão, necessita de arrependimento, mudança de vida e se voltar para Deus. Não há outro caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo. Então entenda isso de vez por todas. Mudar de vida. Mudar de vida é o arrependimento. E o arrependimento não é só entristecer, não é apenas derramar lágrimas. É uma mudança total. Significa que você está decidido a abandonar e a mudar. E quando você peca, você não se sente bem. E quando você erra, quando você comete erros, você fica triste. Então você quer agradar a Deus. Romanos 2, 6, 8. Romanos 2, 6, 8. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Confere aí então. As consequências do arrependimento. O que o arrependimento traz? Quais são as consequências? Bora lá? Vamos ver? A principal consequência do arrependimento é uma diferença na vida. É a diferença que faz toda a diferença. Uma atitude em relação ao pecado que muda. A compreensão e o entendimento acerca das coisas de Deus. Rejeitar o pecado é escolher o que é certo. Tiago 4, 7, 8. Tiago 4, 7, 8. Está falando acerca disto, tá? Ou acerca disso. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus e aprender de forma correta, a viver certo.
tá? Então, quando a pessoa entende isso, ela começa a compreender melhor o que é o perdão, o que é o pecado, o que é mudanças, o que é a transformação, o desejo de viver. E viver com qualidade, isso é muito, muito importante. É o mais importante. Mais importante não é viver, mas viver com qualidade. Viver segundo os padrões da Bíblia, ok? 1 João 1, 8, 9 fala acerca disso. E para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Então a pessoa que é liberta, uma pessoa que entende essa palavra que significa arrependimento, mudança, ela sabe o que é ser liberto da culpa, do mal, ok? Então quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa os seus pecados, presta atenção, Deus perdoa o seu pecado e agora ela precisa viver um peso, não precisa mais viver com peso de culpa, de condenação. Não há nada mais que a condene, uma vez que ela deixou o pecado, uma vez que ela arrependeu, uma vez que ela confessou e pediu que Deus a perdoasse. Então ela tem que entender que agora ela foi liberta disso. Tá? Romanos 8, 1, 2. Dá uma olhadinha depois a respeito disso e você vai entender que Romanos 8, 1, 2. Você pode pegar Romanos 8 e lendo de carreirinha. Mas Romanos 1, 2 fala que não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras. Da agora em diante, para a pessoa andar de forma correta e agradar o seu Deus. Tito 2,14. Tito 2,14. Ele põe desejo de fazer o bem no coração e ajuda a pôr em prática todas as coisas que louvam o nome dele. Então o pecado não louva o nome de Deus. Mas fazer coisas boas, e eu vou falar uma coisa para você interessante, só para a gente fechar, que eu já terminei aqui o assunto, tá? É assunto para continuar em outros vídeos, mas eu queria deixar para você o entendimento do que é o arrependimento em si, tá bom, querido, minha querida? Então assim, falando para você que a mudança, ela depende de você. A pessoa precisa querer mudança, ela precisa desejar. Não basta, puxa vida, né? Não tem desculpa. Peça ajuda de Deus, peça o socorro de Deus. Fale para Deus que você quer mudança, você está cansada de viver dessa forma. E você quer viver sem culpa. Uma pessoa livre, liberta, uma pessoa com entendimento, sem o jugo, sem o peso, sem a carga. Né? Lá nos evangelhos diz o seguinte: para que você e eu cheguemos a Deus, deixemos ao pé da cruz, diante dele, os nossos fardos, a nossa culpa, o peso, a tristeza, a desilusão. Deixe aos pés da cruz, deixe com Jesus e toma de Deus o fardo leve, e toma de Deus o jugo suave, e toma de Deus o refrigério para a alma. Você quer isso? Faça isso. Você hoje mesmo você pode fazer. Aí mesmo na sua casa, aonde você estiver, fale com Deus que você não quer mais viver dessa forma. E eu creio que Deus abençoará de forma muito especial. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até um próximo